seu coração é a morada de Deus. Muito bem, para o nosso devocional de hoje, quero convidar você para lermos aqui o que Paulo escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Na mensagem Véu Adentro, pregada no dia 1º de janeiro de 1956, no parágrafo 118 a seguir, ele vinha falando sobre as leis, como as leis eram guardadas dentro da arca e como tudo isso tem um significado muito especial para nós. Nós sabemos que há aquele tipo de cristão que ele come do maná, ou seja, se alimenta da palavra de Deus, busca a palavra de Deus, mas ele se contenta ou ele tenta achar um caminho para a salvação e ele começa a criar então uma própria ideia do que seria aquilo que agrada a Deus. Vamos pensar assim, há ali alguns cultos durante a semana, mas ele começa a dizer, bom, eu irei no domingo e o resto dos dias eu não aparecerei. Eu serei agora um homem religioso, eu vou fazer isto assim, vou fazer aquilo assim, e ele começa a querer operar a sua própria salvação do seu jeito, da sua maneira. E este é um tipo de pessoa. Então ele estabelece que olha, eu vou apenas um dia na semana está bom, apenas um dia no mês está bom, e ele mesmo quer se guiar sozinho, porque eu já faço isso, eu já faço aquilo, então Deus tem que me aceitar. E as coisas não são bem assim. Então, este é um tipo. E o outro tipo de pessoa é aquele que está esperando sempre pelo agir do Espírito Santo em seu coração. Quando olhamos para o Velho Testamento, nós lembramos do profeta Ezequiel, e ele diz assim, como as tábuas da lei estavam escritas ali a lei estava escrita naquelas tábuas de pedra, guardados ali naquela arca. Aquela arca representa o coração humano e fala para nós da necessidade do homem também guardar a palavra de Deus em seu coração, de como que isto é necessário. Agora, por que isso? Porque a arca representava o coração. A arca representava este coração e o coração é a morada de Deus. No Antigo Testamento, ele vai dizendo para nós aqui, Deus morava em sua glória e sobre esta arca. Então estava ali vigiando aquilo, né? E o coração é a arca. Deus habita não na cabeça, mas no coração. Deus não é conhecido pela teologia, pelo estudo através de méritos humanos, de concepções humanas e de planejamento humano. Não é assim que você passa a conhecer a Deus. Deus não é conhecido por uma concepção mental, mas ele é conhecido através de uma antiquada, santificada experiência do novo nascimento que está no coração humano. Então, sem dúvida nenhuma, homens e mulheres vivem uma boa vida e amam a Deus, mas na concepção mental. Criam seus planos, seus jeitos de adorarem, suas maneiras de adorar, e se alguém altera alguma coisinha, não, olha, vamos manter do jeito que está, que eu gosto assim, eu gosto desse jeito. E a salvação não é para eu escolher o que eu gosto ou o que você gosta. Nós temos que tomar toda a palavra de Deus e se encaixar em toda a palavra de Deus. Não tente você se guiar sozinho, ser o dono da sua vida nesse sentido que eu estou dizendo aqui, de olha, o céu é por aqui, mas eu vou por aqui porque eu sou o dono da minha vida. Sabe, vou fazer assim, assim, Deus se vira depois para me aceitar lá na frente. Não é assim as coisas. Você precisa vir sobre a obediência da palavra. Sabe, obedecendo, olhando para cada versículo daquele, procurando saber o que eu estou fazendo com relação a esses versículos. Sabe, quando fala sobre o respeito para com o próximo, o amar o próximo, o orar pelo inimigo, olha que ponto. O orar pelo inimigo, o estar ali, o oferecer ajuda a quem não merece. Sabe, aquele ponto de chegar ao que Paulo diz em Gálatas 1:8, a crer na mensagem como você a tem, não tentando alterar,
Há muitas pessoas que pegam a Bíblia hoje e tentam modificar a Bíblia. Para quê? Para que a Bíblia fale aquilo que Ele quer que ela fale. Olha, você não pode fazer isso com Deus. Se você fizer, você enganará as pessoas aqui. Mas você nunca chegará ao céu mudando o conselho de Deus. Não, você não tem autoridade para fazer tal coisa. Você precisa entender que o teu coração tem que estar na palavra, pronto para que Deus venha e more dentro de você. Amém? Este é o ponto. Você tem que estar tão rendido a ponto que você e Cristo estejam dizendo uma mesma coisa. Uma mesma coisa. Que ponto chegaria você então? Quão rendido? Pense, quão rendido devo eu estar para isso? Mas aí você encontra hoje uma geração de pessoas que, se a Bíblia diz algo para eles aqui, eles correm atrás de um pastor ali, pressionam ele tanto até que ele diga: não, você pode fazer. Está autorizado. Nenhum pastor está autorizado a passar por cima da palavra. Nenhum pastor está autorizado a desmentir as Escrituras, a dizer: isso daí é uso e costume, isso daí não tem importância. Olha, como assim não tem importância? Você acha que Deus fez algo lá e de repente, não precisa mais não, eu errei aqui, eu vou me corrigir e mudar tudo. Deus é um Deus que não muda, Ele é imutável, Ele não muda. Amém? Você crê nisto? Então ele diz assim, olha, você tem que estar tão rendido, sabe, até que Cristo fala a classe de palavra que Ele falaria. Você tem que estar, tão rendido está você que Cristo fala a classe de palavra que Ele falaria. Então o seu diálogo é diferente, suas conversas são diferentes, não há maledicências, não há falatórios da vida dos outros, não é um linguajar sujo, vulgar, não é composto de notícias e notícias, pessoas que vivem do esporte, todo o tempo, todo o assunto dele é só isso e nada mais. Você verá que quando Cristo vem ao teu coração, há assunto na sua vida, e assunto de vida eterna. Amém? Então, que grau de rendição devemos ter para chegar neste ponto? Já pensou? De Cristo falar totalmente através de você, que grau de rendição é esse? Ele pensa através de você a classe de pensamentos que ele pensaria. Ele faz através de você a classe de obras que ele faria se estivesse aqui. Você tem se entregado e você repousa, ou seja, Deus usa você realmente na obra. Deus põe através de você, usando você, falando através de você, Ele põe o Evangelho na vida de muitas pessoas. Ele traz alento a milhares de almas. Esteja com o seu coração pronto, limpo, que ele seja realmente uma morada de Deus. Que Deus venha, sim, muitas vezes ao teu coração, a ponto de não ser um visitante, mas um morador do teu coração. Um morador do teu coração. Que quadro tão formoso o de um cristão consagrado, de um cristão rendido, Cristo operando através dele. Cristo operando através daquele homem. Cristo dizendo, vire à direita, e aquele homem seguindo a direção de Deus. Cristo diz, vire à esquerda, o homem segue aquela direção. Mas é duro quando Deus fala e as pessoas dizem, eu não vou fazer isso. Vire para a direita, não, o Senhor não manda de mim, eu vou para a esquerda. Mas está aqui na Bíblia o batismo correto, a ceia correta, está aqui a maneira de uma verdadeira vida cristã, o comportamento de um homem para com sua esposa, de sua esposa para com seu marido, daqueles pais para seus filhos, dos filhos aos pais, está tudo ali dentro da Bíblia. Não, isso aqui é antigo, eu vou criar do jeito moderno. O jeito moderno vai dar certo, porque o doutor fulano em psicopedagogia, ou seja lá qual for a área, ele que lida com isso, que cooperam, sim, são especialistas, mas não são Deus. Não é Deus essas pessoas. Elas estão aprendendo constantemente e o nosso Deus é o autor de toda sabedoria.
é o dono de toda a sabedoria. Olhe, quem que você vai seguir, hein? A quem que você vai ouvir aqui hoje? A um Deus que não muda ou a um estudo que está todos os dias se atualizando, mudando formas, conceitos, hein? Tentando estabelecer, tentando compreender a mente humana? Deus não está tentando compreender você, Ele sabe exatamente quem é você. Ele conhece seus filhos e seus filhos o conhecem. Ele disse: aqueles que ouvem a minha voz, né, aqueles que ouvem as minhas palavras, eles sabem, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então ele diz: olha, Cristo operando através dele. Quando o cristão se entrega a Deus, como tudo se torna diferente na sua vida, sabe? Não lute contra Deus, mas lute a favor de Deus. Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viveu tão próximo, tão perto de Cristo, fazendo a obra de Cristo, trabalhando, se dedicando uma vida inteira pela causa de Deus. E agora ele não estava ali no final da sua vida como um homem frustrado, sabe, como um homem amargurado, que podia ter aproveitado melhor a vida, mas não aproveitou. Ele não fez isso. Toda a sua vida foi pautada na verdade do Evangelho. Ele seguiu cada ordem, cada mandamento de Deus. Se você atentar para Atos capítulo 26, você verá que ele encontrou com o rei uma certa vez, rei Agripa, e lá no versículo 19 a seguir, mais ou menos ali do capítulo 26, você vai encontrar, e ele diz uma frase ali que sempre marca e chama a minha atenção, quando ele diz: eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, aquele dia, lá em Atos 9, quando aquela coluna de fogo me derrubou daquele cavalo, daquele dia em diante, eu não desobedeci às ordens que eu recebi. Eu posso ter sido um homem muito ruim até aquele dia, mas daquele dia em diante, desde então, eu sofri uma grande mudança. Desde então, eu venho me entregando para Deus. Desde então, eu combati o bom combate, eu estou terminando minha carreira e estou guardando minha fé. Olha que diferente quando o homem é dirigido por Deus. Ele não termina a vida frustrado, decepcionado, amargurado, reclamando que podia ter feito isso, aquilo outro. Ele termina satisfeito, porque uma obra foi dada para ele e ele fez. A oportunidade de conhecer a Deus foi-lhe estendida e ele aceitou. Irmão, está sendo ofertado para você também uma oportunidade de viver para Cristo, de se entregar, de se render também à gloriosa presença de Cristo. Me diga, que decisão tomarás então a partir destas palavras? Você também decidirás por viver para Cristo? Hein? Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você não gostaria que Cristo vivesse em você? Olhe como o ambiente dentro da sua casa seria diferente se Cristo vivesse em totalidade dentro de você. Cristo vivendo na alma individual que está rendida. Cristo fala através dos lábios, pensa através da mente, vê através dos olhos, age através do temperamento. Você seria, olha, um homem muito diferente, uma mulher muito diferente, um filho, uma filha muitas vezes diferente. Você nunca ousaria levantar a sua voz para seu pai. Você nunca ousaria discutir com a sua mãe se Cristo estivesse em totalidade dentro de você. Você não criaria dificuldades no teu casamento. Sim, as próprias pessoas, muitas vezes, elas mesmas criam dificuldades para si. Você nunca faria isso se Cristo estivesse em totalidade. Por que eu estou dizendo isso? Para que isso desperte dentro de você a necessidade de trazer Cristo o mais rápido possível para dentro de você. Se Ele estiver aí, tudo muda, seu temperamento, suas respostas, sua palavra não sai mais vazia, com ódio, com ira, com nervoso, com ciúmes, não, tudo isso é arrancado. Sairá algo dócil de dentro de você que atrairá a atenção de todos ao seu redor e mudará a situação a seu favor. Ele disse, olhe,
Logo, as coisas do mundo têm passado. Como pode ser, senão algo dócil e agradável o tempo todo? Cristo tomou o seu lugar. Isso que é, agora Cristo está vivendo em você, e Cristo vivendo em você, suas palavras são dóceis. Cristo vivendo em você, suas palavras são palavras de vida eterna. Amém? Limpe teu coração, meu irmão, prepare o ambiente para isto daqui acontecer dentro de você, para que seu coração se torne uma morada de Deus. Você não faz isso? Sempre que alguém anuncia que irá à tua casa, você corre, arrasta sofá, arranca a cortina, lava, olha, faz aquela limpeza, faz todo aquele cuidado e deixa tudo prontinho, porque uma visita virá. Talvez é uma visita cheia de vícios, de problemas, que vai chegar na tua casa, vai sentar ali, vai contar da vida dos outros, vai encher tua cabeça de coisas que você nunca desejaria ter conhecimento daquilo, e quando for embora você vai ficar doente, preocupada, perdendo sono, porque soube de coisas que não queria nunca ter conhecimento daquilo. Agora, se você se prepara tanto para receber esse tipo de pessoa, quanto deve você se preparar, e eu digo isso espiritualmente, para receber Cristo em sua vida? Pense nisso, irmão, enquanto nós oramos. Amado Deus, que nossas vidas, nossos corações sejam feitos moradas do Senhor deste dia em diante. Pai, ajuda-nos, abençoa-nos, ó Pai, cura as nossas enfermidades, liberta-nos dos nossos problemas. É o desejo meu nesta hora para todos que ouvem, que acompanham, que compartilham esses devocionais, que a Tua palavra chegue aos corações angustiados, aflitos, e mude, Senhor, por completo o que eles estão sentindo. Este é o meu desejo, Pai. Ajude os nossos jovens, ajude os nossos pais, Senhor, a sempre ter Cristo dentro de si. Em nome de Jesus Cristo eu peço isto a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Amém.